Olá, é quarta-feira, dia 8 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre aposentadoria, previdência pública e privada. E ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro A Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. A reforma da Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional acendeu o medo nos brasileiros de se aposentar muito velhos ou mesmo de nunca parar de trabalhar para conseguir levar uma vida tranquila financeiramente. Além do receio e da desconfiança em torno das alterações, as discussões políticas geraram também uma corrida por planos privados de previdência, que em novembro do ano passado, quando começou a esquentar o debate, registraram 26% de aumento em relação ao mês anterior, de acordo com o levantamento divulgado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV. Mas como é que funciona a previdência privada? E o que é que deve mudar também com a reforma da Previdência? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o doutor Paulo Perazzo, ele que é advogado previdenciário. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o doutor Alexandre Vasconcelos, ele que é advogado previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal e narração de Jéssica Moura. Enquanto a reforma da Previdência Social é discutida no Congresso, o sistema de previdência privada faz campanha pela adesão de mais trabalhadores. A ideia é atrair 3 milhões de pessoas da população economicamente ativa e 500 mil de funcionários que ainda não participam da previdência fechada, oferecida pelas empresas onde trabalham. Mas muita gente ainda não sabe o que é previdência privada. A previdência privada é um sistema complementar ao sistema público. Normalmente, as pessoas que ganham mais, que ganham acima do teto da Previdência, elas têm uma necessidade de complementar a renda depois da aposentadoria. Afinal, algumas pessoas ganham 10, 15 mil reais. E aí, se ficarem com o teto da aposentadoria, que é em torno de 5 mil reais, elas vão ficar com um patamar muito aquém daquilo que elas ganhavam na ativa. Em 5 anos, o setor de previdência privada aumentou o número de participantes em 19%. Agora, o sistema de previdência complementar quer aproveitar a instabilidade da pública para dobrar de tamanho. Mas o trabalhador precisa se informar antes de decidir. Ganhar menos que o teto da previdência pública, por exemplo, pode ser um critério para permanecer contribuindo com o INSS. O que você coloca lá no INSS é só uma parte. Os outros recursos vêm do empregador, vêm da COFINS, vêm da contribuição social sobre o lucro, ou seja, o que você vai receber é muito mais daquilo que você colocou lá dentro do INSS. A sua contribuição é uma pequena parte, inclusive, daquilo que você vai receber. Então, até que a pessoa atinja o teto do INSS, o teto da Previdência Social, vale a pena a pessoa pagar mais de Previdência Social, mais de INSS, até chegar pelo menos ao teto. O trabalhador que ganha um salário mínimo pode sair perdendo no sistema complementar. Não é muito lógico a pessoa fazer uma previdência privada, simplesmente, quando não atingiu ainda a previdência pública, o teto da previdência pública. Então, se a pessoa quiser ganhar um salário mínimo e contribuir em cima da previdência privada, pode, não há impedimento disso. Mas não é uma decisão inteligente, tendo em vista que o seu dinheiro, R$1 colocado lá, vai ser sempre R$1. E R$1 colocado no INSS, ele vai render mais de R$1. Caso o trabalhador tenha a opção de previdência fechada, através da empresa em que trabalha, a escolha pelo sistema pode sim ser rentável. Que é para quem participa de algumas empresas, por exemplo, companhias de energia, companhias de água, grandes empresas que oferecem uma previdência privada. Essa é mais interessante, porque a cada R$1 que você coloca, a empresa coloca R$1 também. Às vezes,
A empresa coloca R$2 e você coloca apenas R$1. Então você vai acumular mais poupança até o dia da sua aposentadoria. Essa é uma forma inteligente, sim, de você fazer previdência privada. A dica é que o trabalhador pesquise a opção que apresente o melhor resultado. É interessante que você entre na internet, faça pesquisas, você faça simulações. Se eu botar R$500 por mês, se eu botar R$1.000 por mês, é uma operação de inteligência financeira. A pessoa precisa realmente fazer suas simulações e ver sua idade, o tempo que vai pagar, o montante que vai conseguir colocar, se tem algum aporte já para fazer. E procure sempre um especialista para você não tomar uma decisão tão importante sozinho. Pois bem, ótimas orientações aí com o nosso convidado, que inclusive está aqui no nosso estúdio, Paulo Perazzo. Daqui a pouquinho vamos conversar e saber muitas outras informações sobre o tema. Mas antes, a gente quer abrir o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco desta edição do Assunto do Dia. Sabe de que forma você pode participar? Respondendo a princípio a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa, planeja investir na previdência privada ou tem a intenção de investir na previdência privada? Liga pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está aberta, disponível, você pode ligar, participar aqui conosco, mandar sua dúvida. Pelo Facebook também, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, lá na internet também está disponível. Outro meio de comunicação para você entrar em contato conosco é o nosso WhatsApp, 99418-1206, 99418-1206. Acesse o nosso WhatsApp, deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos repassá-las para os nossos convidados. E olha só, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 287 de 2016, que trata ali da reforma da Previdência, ainda é motivo de dúvidas entre os trabalhadores. A principal mudança é a elevação da idade mínima e também do tempo mínimo de contribuição para conseguir obter a aposentadoria. Mas o cálculo do valor do benefício também sofrerá alterações. O governo defende que essas revisões na aposentadoria elas devem ser realizadas para equilibrar as contas da União e se adequar ao novo perfil etário da sociedade brasileira, que vem mudando com o passar do tempo, com o aumento ali da expectativa de vida e também da redução do número de nascimentos. Vamos, a partir de agora, saber a opinião dos nossos convidados e também aprender mais sobre este tema, que tem muitas dúvidas ainda a respeito da aposentadoria, reforma da Previdência e Previdência privada também. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas aos convidados de hoje. Dr. Paulo Perazzo, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Dr. Alexandre Vasconcelos, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson. É sempre um grande prazer estar com vocês aqui. É um tema cercado de dúvidas, de incertezas, de opiniões diversas a respeito do mesmo tema. O governo, como a gente bem explicou agora, justificando a reforma da Previdência, diz que é preciso fazer essa reforma, revisar os valores da contribuição, o tempo, né, que a pessoa vai conseguir para se aposentar, o tempo de contribuição, para poder equilibrar as contas da União. Queria saber a opinião de vocês. É preciso mesmo fazer essa revisão quanto antes, Dr. Paulo Perazzo? Bom, eu vou colocar a minha posição, já digo de antemão que vou ter um embate de caráter filosófico, justo filosófico com Alexandre, mas o bom, do interessante de qualquer debate é justamente esse. Eu defendo sim alguns pontos da mudança da Previdência. Eu vou colocar números aqui para que esses números sejam analisados por quem está nos assistindo. Vamos supor alguém que ganhe um salário mínimo, tá certo? Uhum. Essa pessoa, o empregador paga 20% de contribuição e ele próprio paga 8% de contribuição, tá certo? São 28% que vão para a Previdência Social por mês. Eu fiz os cálculos aqui, talvez eu esqueça algum número que eu acabei gravando de cabeça, mas ele arrecada em torno de R$245 por mês. Uhum. Então, quem ganha um salário mínimo, se você juntar a sua contribuição com a contribuição do seu empregador, que é 20%, a sua é 8%, então dá R$245 por mês. Multiplicado por 12 meses,
está próximo aí de R$3.000, tá certo? Então, o que se arrecada por ano de um trabalhador que trabalha com um salário mínimo é em torno de R$3.000 por ano, tá certo? De Previdência Social. Se a gente multiplicar esses R$3.000 por 35 anos, que hoje em dia, se você tiver 35 anos, você atinge R$103.000. Então, o que você conseguiu acumular durante esses 35 anos foi o montante de R$103.000. Lógico que você deve estar em casa aí nos perguntando, mas deve ter juros, etc. Não, nosso sistema é um sistema de repartição simples, é um sistema de solidariedade. O dinheiro que você coloca hoje na Previdência, ainda hoje ele é gasto pelo governo. Ele não acumula o seu dinheiro, ele não faz render o seu dinheiro. Ele pega o seu dinheiro, que é da ativa, e joga imediatamente. Então passa às vezes menos de 24 horas. Eu estou fazendo esses cálculos sob um ponto de vista japonês, ou seja, sob um ponto de vista de uma economia do Japão que não existe inflação. É um cálculo lógico mais simples, mas só para que a gente possa ter ideia de quanto se acumula. E eu quero também adiantar que a gente aqui no Brasil, nós não temos esse sistema de capitalização, que a gente faz com que essa poupança de 103 mil vire 500 mil, vire 700 mil, tal qual uma previdência privada. O dinheiro que é arrecadado hoje, ainda hoje é gasto pagando o benefício de outras pessoas. Muito bem, para finalizar, esses R$103.000 que foram acumulados ao longo de 35 anos, eles vão ser suficientes para pagar 9 anos de benefício. Como é que eu cheguei nesse cálculo? Você pega os R$103.000 e divide por 945, novo salário mínimo, e você vai atingir o total de 9 anos. O grande problema é o seguinte, esse cara se aposentou com 52 anos de idade, tá certo? Então, quando ele chegar aos 62, em tese, ele já vai ter gasto toda a poupança que ele acumulou durante a vida de trabalho dele. Só que esse cara, ele tem uma expectativa de vida de 73, 74 anos. Ou seja, o que ele arrecadou junto com o empregador é suficiente para mantê-lo durante aproximadamente 10 anos. Só que ele está vivendo, em média, 20. E esses 20 anos, alguém está tendo que custear o que ele não conseguiu acumular. E aí entra, assim, o dinheiro da COFINS, entra o dinheiro da contribuição social sobre o lucro, porque existe o princípio da diversidade das contribuições. A Previdência recebe contribuições que não são do empregado e não são do empregador. Finalizando, eu entendo que precisa ser feita, sim, alguma reforma pelo seguinte motivo. Esse dinheiro da COFINS e esse dinheiro da contribuição social sobre o lucro, por exemplo, ele está sendo alocado, empregado prioritariamente na Previdência Social, quando ele também tem mais duas funções a cumprir. É bancar a saúde e bancar a assistência social. Ou seja, na hora que a gente pega tributos importantes e a gente aloca dinheiro na Previdência Social, a gente deixa de alocar perante duas áreas importantes, que são a saúde e a assistência social. Portanto, entendo sim que algumas reformas são necessárias para que a gente possa equilibrar essa matemática que se formou. Agora vamos saber a opinião do doutor Alexandre, né? O senhor concorda, é preciso fazer sim essa reforma previdenciária ou não? Eu entendo, Valdson, que é necessário fazer pequenos ajustes, tá? A PEC 287, ela trata de um desmonte da Seguridade Social, um desmonte da nossa Previdência Social, tá? A nossa Constituição Federal de 1988, ela é a Constituição cidadã. Ela trouxe para o Brasil o estado do bem-estar social. E a PEC 287 representa não só o desmonte da nossa Previdência Social, mas como uma mudança de norte, uma mudança de rumo
da nossa Constituição original, a de 1988. Tá? É um desmonte da Constituição Cidadã e do Estado do Bem-Estar Social. Eu discordo um pouco do meu amigo Paulo Perazzo em relação às contas da Seguridade Social. De 2001 a 2014, Valdson, nós tivemos um superávit de 765 bilhões nas contas da Seguridade Social. Tá? Não se pode interpretar a Seguridade Social fora da Constituição. A Constituição Federal diz que, no artigo 194, que a Seguridade Social engloba previdência, saúde e assistência. Tá? E o artigo 195 da Constituição traz 7 receitas que são vinculadas, tá, ao gasto com saúde, assistência e previdência social. Então, se os cálculos são feitos de acordo com a Constituição, nós não temos déficit, nós temos superávit. Tanto é assim, Valdson, que o governo retira todos os anos, a título de DRU, dezenas de bilhões de reais do sistema da Seguridade Social. Ora, se fosse deficitário, como é que ele tiraria tanto dinheiro assim? Tá? Eu lembro que em 2013, por exemplo, o governo tirou da Seguridade Social 63 bilhões. Em 2016, com a prorrogação da DRU e o aumento da DRU de 20% para 30%, ele pôde ter tirado, né, até 117 bilhões da Seguridade Social. Tá? Eu contesto esse argumento do meu amigo Paulo, porque como é que você vai fazer um cálculo sem colocar os juros e a correção monetária, né? Num país onde a inflação é enorme, né? Num país onde você precisa ter 35 anos de contribuição, você não pode fazer esse cálculo, né, esquecendo-se da aplicação dos juros e da correção monetária. Eu acho que o grande equívoco está aí. Por exemplo, eu fiz um cálculo, eu contratei um contador que fez um cálculo nesse sentido que Paulinho fez, só que eu levei em consideração aquela pessoa que contribui pelo máximo. Tá? Agora, diferente dele, nós colocamos os juros e a correção monetária. E aí nós chegamos a um valor de 2.107.000 para aquelas pessoas que contribuíram pelo máximo, pelo teto do INSS ao longo dos últimos 35 anos. Essa pessoa se aposentando com 55 anos de idade, tá? E ele perderia, em razão do fator previdenciário, 30%. Tá? Então ele teria uma aposentadoria no valor de 3.459, mais ou menos isso. Tá? Então ele contribuiu ao longo da vida, ele e a empresa, com 2.107.000, considerando juros e a inflação, e receberia um benefício de 3.459. E se o INSS tivesse feito o dever de casa, tá, esse fundo seria suficiente, né, para bancar a sua própria aposentadoria. Então, para fechar aqui e a gente passar para o próximo ponto, eu acredito que não há cálculo, não há hermenêutica fora da nossa Constituição Federal. E aplicando a Constituição, as regras constitucionais, a nossa Seguridade Social é sim superavitária. Né? O problema do crescimento, do envelhecimento da nossa população, tá, pode ser corrigido com a inclusão previdenciária. Né? É por aí que eu acho que o governo deveria seguir. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando aqui no nosso programa hoje, manda pra gente, 3424-1977, a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, acessa aí nossas redes sociais, manda sua dúvida, daqui a pouquinho vamos responder, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre previdência pública e privada. E agora eu vou chamar você, querido telespectador, para acompanharmos juntos o que é notícia na internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Ótimo dia, e para vocês que nos acompanham, a informação de hoje está no site da revista Exame. São 4 passos para escolher o seu plano de previdência privada.
Como em qualquer outro fundo de investimento, a rentabilidade de um plano de previdência privada depende de onde o seu gestor vai investir o seu dinheiro. Ou seja, você precisa confiar bastante na trajetória da instituição. E existem planos de previdência privada para diferentes perfis de investidores, que são atrelados a fundos mais ou menos arriscados, com maior ou menor de variação de rentabilidade. Mas é possível mudar o seu fundo ao longo da vida ou escolher fundos conhecidos como ciclos de vida, que são mais agressivos no início e se tornam mais conservadores com o tempo. Agora a gente vai lá para o estúdio para saber outros detalhes sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e por falar em previdência privada. Quando a gente tem alguma dúvida sobre um determinado tema, a gente usa ali a internet como fonte de pesquisa, mas nem sempre encontramos ali informações verídicas. Alguns mitos são compartilhados a respeito de reforma da Previdência, previdência privada. A partir deste momento, a gente vai conferir aqui no nosso telão algumas informações a respeito da Previdência privada. E com a ajuda dos nossos convidados, vamos saber se é um mito ou se é uma verdade. Vamos conferir aqui o que é que diz a primeira informação. Nossos convidados vão nos ajudar. Olha só. No plano de previdência, no caso privada, você que está em casa que define quanto e quando quer receber a sua renda. Isso aqui é mito ou é verdade? Funciona assim na prática, Paulo Perazzo? Funciona assim. É o seguinte, a pessoa tem que fazer simulações. Esses simuladores estão aí em vários sites, bancos fazem a simulação. Então, você vai ter que ver o seguinte, primeiro, eu posso fazer um aporte inicial. O que é um aporte inicial? Eu vendi um apartamento, não sei o que é que eu faço com esse dinheiro. Então você já pode entrar com um dinheiro pesado, aquele dinheiro do apartamento que você vendeu, ou o dinheiro de uma herança que você recebeu, você já pode fazer um aporte. E com esse aporte você já diz assim, olha, já que eu contribuí muito agora no começo, eu vou contribuir apenas R$500 por mês durante os próximos 20 anos, sei lá. Ou você tem que fazer o contrário. Tá certo? Eu vou contribuir R$500 por mês, mas de repente lá na frente você recebeu uma indenização trabalhista, alguma coisa, e aí você vai ter que fazer simulações. A simulação ideal seria o seguinte, bom, eu não tenho nenhum aporte, nem faço projeção de nenhum aporte. O que eu posso colocar hoje é R$800 por mês. Então você vai ver, colocar lá, eles vão fazer uma simulação de quanto aquele dinheiro pode estar rendendo, 0,8%, 1%. São simulações, porque a gente sabe que a taxa de juros sobe, desce, sobe, mas ele vai fazer uma projeção em cima mais ou menos do que a gente tem hoje. E aí ele vai fazer uma projeção, olha, com juros de 1%, daqui a 30 ou 35 anos você terá esse montante aqui, e aí você vai poder fazer a sua ideia do que vai ser uma previdência privada. Quando se pensa em previdência privada, quem está em casa nos acompanhando também, logo pensa em ter uma velhice mais confortável, ter uma situação financeira mais agradável nessa fase da vida que vai precisar de muita assistência. Às vezes a gente precisa de muita assistência na velhice. A previdência privada é a única opção, Alexandre? Ou tem outras opções que a gente poderia investir agora para também ter uma velhice mais confortável? Valdson, a previdência privada é uma das opções, né? Mas existem outras. A previdência privada é como um investimento, né? Existe o LCI, existe uma renda fixa. Inclusive a renda fixa, nesse momento de queda de juros, é um bom investimento, né? Existem os fundos DI, que aí nesse momento de queda de juros não é tão competitivo assim, né? Existe o Tesouro Direto, você pode hoje comprar títulos públicos diretamente do Tesouro, né? A rentabilidade hoje é muito boa. Existe também a previdência privada, né? Na medida em que a PEC 287 ela é aprovada e endurece os requisitos para a concessão dos benefícios do regime geral da Previdência Social, o que os segurados estão fazendo é exatamente migrar, né? E pensar em investimentos privados, né? E a previdência privada é um desses investimentos que pode ajudar, sim, numa velhice, no momento de infortúnio,
né, do segurado, enfim, do cidadão brasileiro. A reforma da Previdência ainda não foi aprovada e a gente tem aqui um dado da Federação Nacional da Previdência Privada e Vida. Divulgou um levantamento, né, a Federação Nacional da Previdência Privada, onde em novembro do ano passado houve ali um aumento de 26% em relação ao mês anterior, em relação a outubro de 2016. A tendência, Paulo, é essa mesmo? Ainda não foi aprovada a reforma da Previdência. A tendência é crescer ainda mais a procura pela Previdência Privada. Vai seguir esse ano também? Você acredita nessa expectativa de crescimento, no número de pessoas procurando esse tipo de investimento? Olha, sem dúvida, porque é o seguinte, no mundo inteiro, a Previdência ela não é uma substituição do status quo, ou seja, do nível de vida que a pessoa leva. Aqui no Brasil, nós, infelizmente, temos pessoas ainda que recebem 30 mil reais de benefício. Não é do INSS, são servidores públicos. Mas no mundo inteiro, essa tendência está se esgotando. Ou seja, a Previdência ela vai servir para garantir um mínimo existencial. Esse mínimo existencial a gente pode colocar aí na base de 3 ou 4 mil reais como o máximo teto. Para quê? Garantir a feira, garantir um aluguel baixo, mas o mínimo existencial. No mundo inteiro está se extinguindo essas aposentadorias altas, no sentido de manter o poder aquisitivo exatamente daquele momento que você trabalhava. Então, tanto é que os servidores públicos, a partir da instituição do FUNPRESP, eles também têm um teto e eles vão, se quiserem receber acima daquele teto, vão ter que contribuir para a Previdência Privada. Infelizmente, esses dados estão destoando do que a gente tem conhecimento. Inclusive, a FUNPRESP estava tendo um índice de adesão tão baixo, que isso é dos servidores públicos federais, mas tão baixo, que o governo instituiu que a adesão seria automática. Se o cara não quisesse, é que devia manifestar. Uma coisa assim, sem lógica. Por quê? Porque se a Previdência é facultativa, se a Previdência é voluntária, lógico que você tem que ir lá e aderir. Só que estava tão baixo que eles estavam dizendo, ó, a gente adere logo, de boa, e se você quiser, você disse que não quer. Isso já foi contestado judicialmente, etc. Mas para quem ganha salários mais altos, a saída é uma Previdência. Lembrando o que a Alexandre acabou de falar e lembrando mais o seguinte, Previdência é tudo aquilo que vai lhe gerar renda. Se você quiser investir em 2 casinhas no Ibura, achando que aquelas casinhas vão lhe proporcionar aluguéis, você está investindo em Previdência. Por quê? Porque Previdência é você ganhar sem ter o esforço de estar gerando aquela renda. Então a casinha num bairro popular não deixa de ser uma espécie de Previdência. Ok, vamos conferir agora a próxima informação e perguntar aos nossos convidados se é mito ou verdade que a Previdência Privada é uma forma de investimento, no caso contratado ali para garantir uma renda ao comprador ou ao seu beneficiário. Diante da explicação que você acabou de falar, é verdade. Veja só, o que é que a pessoa faz? A pessoa vai colocando um dinheiro lá, esse dinheiro vai sendo remunerado durante o tempo. A pessoa tem que prestar atenção no seguinte, existe taxa de carregamento, existe taxa de, por exemplo, produtividade. Quanto mais você ganha, mais o banco ganha, tá? É a performance fee. Então, é importante que você procure alguém que não seja o gerente do seu banco, viu? Infelizmente, o gerente do banco ele tem a tendência de vender a melhor Previdência Privada pro banco e não do banco. Então, você procure alguém que saiba lhe informar qual é a melhor espécie, se existe o BD ou se existe o CD, se existe o VGBL ou PGBL, que são formas tributáveis diferentes. Você tem que procurar saber qual é a taxa de performance, a taxa de custódia, a taxa de carregamento. Não é uma decisão simples para que você apenas procure no Google. Vai ser dinheiro seu que vai ser investido. E se você escolher um mau plano, é capaz de que o banco coma tanto dinheiro por mês que você lá no fim fique com um rendimento pequenininho. Então eu, por exemplo, eu fiz uma Previdência Privada, eu não aceitei que a taxa fosse superior a 1%. Se fosse superior a isso, os poucos ganhos que eu tinha, porque eles fazem um esforço enorme para poder você ter um rendimento.
E às vezes o rendimento é 2% ao ano, líquido. Se o banco vai lá come 2, você está trocando 6 por 6. Então, você se ligue para você não comprar um produto que seja muito bom para o banco e seja muito ruim para você. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação para saber se é mito ou verdade, que além da aposentadoria é possível também ter outros benefícios, além dessa previdência privada. É possível também ter outros benefícios? Mito ou verdade? Valdson, atualmente no regime geral da Previdência Social, você pode ter uma aposentadoria e uma pensão por morte, por exemplo, né? Você contribuiu a sua vida inteira, então você tem direito à sua aposentadoria. Se o seu cônjuge veio a falecer, se ele também era segurado do INSS e veio a falecer, você vai ter direito à pensão por morte também, tá? Essa acumulação de aposentadorias também é permitida no serviço público, né? Então, quem acumula cargos de médicos, né? Ele pode acumular 2 aposentadorias. 2 cargos de professores pode acumular 2 aposentadorias. Ou de um professor e de um técnico, ou de um médico e de um técnico, tá? Então, existe a possibilidade de acumulação de aposentadorias de acordo com a Constituição. Agora, passando a PEC 287, tá? O texto veda a acumulação da pensão por morte com qualquer tipo de aposentadoria, tá? Então, se a PEC 287 for aprovada, a pessoa vai ter que optar entre a pensão por morte ou a aposentadoria. Deixando só claro uma coisa, que com a PEC 287, o valor da pensão por morte, ela passa a ser não mais de 100% do valor, e sim de 50%, né, do valor do instituidor da pensão, mais 10% por cada dependente. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, um caso de um servidor público, médico, né, que é aposentado tanto no regime federal de previdência quanto no regime estadual de previdência como médico. Então ele recebe 2 aposentadorias. E a esposa dele é aposentada pelo INSS. Ele vindo a falecer, tá? Ela vai perder a aposentadoria dela, e das 2 pensões das 2 aposentadorias que ele recebe, ela vai ter que optar por apenas uma. E essa pensão que ela optar ainda vai ser diminuída em 40%, né? Em 50%, mas como tem 10% dela como própria dependente, então ficaria 60%. Agora, você pode acumular uma aposentadoria de um regime geral da Previdência Social com uma previdência privada, isso aí não teria problema nenhum, né? Porque são contribuições distintas, né? As contribuições para o INSS vai te dar o direito a uma aposentadoria perante o regime geral da Previdência Social. E as tuas contribuições à previdência privada vai te dar o direito a receber um benefício perante a instituição de previdência privada que você, durante aquele tempo, contribuiu. Doutor Paulo, vamos contextualizar para quem está em casa nos entender melhor em relação à previdência social, previdência pública. Quais as condições hoje para a aposentadoria e se essa reforma for aprovada, como é que vai ficar a situação desse trabalhador que vai precisar do INSS futuramente? Hoje, as 2 aposentadorias programáveis mais conhecidas é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nela, você precisa apenas de 35 anos de contribuição se for homem, ou 30 anos de contribuição se for mulher, independentemente de idade. Se atingir 35 homem ou 35 a mulher, então você já pode se aposentar. Sai perdendo bastante por causa do fator previdenciário, mas pode se aposentar. A outra espécie é a aposentadoria por idade. Aí você precisa de 2 requisitos. Primeiro, é ter pelo menos 15 anos de contribuição, tanto no homem como na mulher. E o segundo requisito é que você tenha uma idade mínima, que é 65 anos no caso do homem e 60 anos no caso da mulher. Essas são as 2 aposentadorias programáveis mais utilizadas no país. O que está se propondo é uma fusão destas regras, tá certo? E essa fusão dar-se-ia da seguinte maneira. Primeiro, a idade mínima de 65 anos seria obrigatória. Hoje em dia, ela não é necessária para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você teria, sim, uma espécie de nova aposentadoria por idade. Você só poderia se aposentar com a idade mínima
de 65 anos e cumulando a necessidade de ter pelo menos 25 anos de contribuição, tá certo? Então, vai se extinguir essas aposentadorias como a gente conhece hoje, e aí vai existir uma nova aposentadoria que vai exigir uma idade mínima e um tempo de contribuição de 25 anos, que hoje o mínimo é 15, caso a pessoa queira se aposentar por idade. 65 anos, a idade mínima. Não é muito, não? Valdson, A expectativa de vida a gente sabe que aumentou. 73 anos. é importante dizer aqui, falar algumas observações aqui. A idade mínima, segundo a PEC 287, inicia com 65 anos. Mas a PEC 287, ele traz um gatilho, onde toda vez que houver um aumento na expectativa de vida, aumentará a idade mínima. Uma coisa engraçada, Valdson, minha filha nasceu esse mês, né? Agora em fevereiro de 2017. E habituada a fazer planejamentos previdenciários, eu fui fazer o planejamento previdenciário dela, né? E eu considerei o aumento da expectativa de vida dos últimos anos e projetei para frente, para o futuro. E eu tive uma surpresa, Valdson. Quem nasceu em 2017, minha filha Maria, que vai nascer agora em 2017, ela vai precisar ter 83 anos de idade para poder se aposentar, caso o aumento de expectativa de vida, né, permaneça igual, né, ao que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, é importante dizer, 65 anos é a idade mínima hoje, passando a PEC 287. Mas a PEC 287 já projeta um aumento dessa expectativa, um aumento dessa idade mínima, toda vez que a expectativa de sobrevida aumentar um inteiro. Sua filha teria quantos anos quando fosse se aposentar? Aos 83 anos de idade. Aos 83 anos de idade, teria 83 anos. Certo, mas ela ia se aposentar depois de quantos anos de contribuição? É isso que eu quis dizer. Então, aí vamos supor que minha filha começa a trabalhar com 23 anos. Aos 83 anos, ela teria 60 anos de tempo de contribuição. O que representa, Valdson, um verdadeiro enriquecimento, sem justa causa, da administração. Porque muita gente vai trabalhar a vida inteira e vai contribuir muito. O que aconteceu no Brasil é o seguinte, inicialmente o que se existia era a aposentadoria por idade, tá? Mas foi analisado, foi percebido que muita gente, ao longo, né, de sua vida, já tinha contribuído o suficiente para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que é que se criou no Brasil? Né? A aposentadoria por tempo de contribuição. Quando você já preencheu o requisito de contribuição suficiente para suprir sua própria aposentadoria. Né? E é isso que a PEC 287 acaba. Na verdade, a PEC 287 extingue a aposentadoria por tempo de contribuição para quem tem idade inferior a 50 anos, homem, e para quem tem idade inferior a 45 anos, a mulher. É extinta a aposentadoria por tempo de contribuição para essas pessoas no meio do jogo. Para quem tem idade superior a 50 anos, homem, e 45 anos, mulher, cria-se uma norma de transição, mas essa aposentadoria vai ser extinta. E o que é que se mantém? A aposentadoria por idade, tá? Com normas mais maléficas, eu quero dizer, normas quase inalcançáveis para quem nascer em 2017, por exemplo. E antes de Paulinho já levantou a mão aqui, está querendo falar, está querendo me contestar, né, Paulinho? Mas olha, antes o seguinte, é bom deixar claro que no Nordeste brasileiro, o homem nordestino vive muito pouco, tá? Segundo o IBGE, né, pelo último censo, o homem alagoano vivia 64,68, quase 65 anos, em média. Significa dizer o quê? Que o homem alagoano não vai poder se aposentar? Caso essa proposta seja aprovada, né, o homem pernambucano, segundo o último censo, né, tem uma expectativa de sobrevida de 67, 68 anos. Então ele vai contribuir a vida inteira e vai apenas passar 3 anos aposentado. Tá? Nós temos que levar em consideração que eu, Paulo Perazzo, você, Valdson, certamente chegaremos lá. Né? Trabalhamos aqui no ar-condicionado. Né? Mas e aquela pessoa que trabalha sob o sol escaldante como um trabalhador rural? Né?
aquelas pessoas que trabalham no esgoto, né, trabalhadores braçais, essas pessoas serão os maiores prejudicados com a PEC 287 de 2016. Posso falar? Pode ficar à vontade. Para começo de história, praticamente nenhum desses trabalhadores braçais se aposenta com 35 anos de idade de contribuição. A grande maioria deles já se aposenta hoje com 65. É muito difícil um trabalhador braçal ele entrar numa empresa e passar 35 anos ininterruptamente contribuindo. Então, o grosso desses trabalhadores braçais hoje já tem essa idade mínima, não vai precisar da PEC, não. Por quê? Porque passam-se grandes períodos de desemprego, eles passam... a própria profissão, ela faz com que essas pessoas passem pouco tempo em cada emprego, ou seja, quando ela vai juntar tudo aos 65 anos de idade, ela tem aí 14, 15 anos de contribuição, que é o que é necessário hoje para se aposentar. Segundo, é muito difícil, a gente chega no sertão, ainda semana passada morreu um senhor com 103 anos de idade, que ele era casado há 80, foi do capa do Diário de Pernambuco, como o casamento mais antigo. No sertão, hoje em dia, muito difícil você ver uma pessoa realmente morrer aos 60 e poucos anos de idade, a não ser de uma doença. As pessoas têm tido um envelhecimento prolongado. Eu não me confio totalmente nessas estatísticas. Eu tenho visto, graças a Deus, as pessoas viverem mais. E um fato que a gente não pode simplesmente sacrificar, por exemplo, os recursos da saúde sempre. Os hospitais estão ruins. Por quê? Porque o dinheiro que deveria estar indo para a saúde, a gente está bancando, a verdade é essa, a aposentadoria de rico. E eu vou ser preto no branco. Você que está defendendo muitas vezes a Previdência, contra essa reforma da Previdência, você não sabe que, na verdade, ela cortou muito o andar de cima. Inclusive, eu acho que nem deveria se mexer no INSS. Mas o grande ponto interessante é mexer no andar de cima. Por quê? Porque a gente tem visto muitas aposentadorias de 25, 30 mil reais por mês. E aí os sistemas eles estão sendo meio que unificados as regras. Para você ter ideia, os servidores públicos federais, eles gastam 90 bilhões de reais e só arrecadam 30. É por isso que o governo disse, precisei fazer a DRU, precisei tirar dinheiro da Seguridade Social para jogar em um outro regime, porque esse outro regime é deficitário. Então a gente não vai simplesmente poder olhar com a questão da questão do bem-estar social, se esse bem-estar social não puder ser bancado, não puder ter dinheiro. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, hoje, Alexandre falou de 80 e poucos anos de idade, eu não fiz esse cálculo, mas eu fiz um outro cálculo. Hoje, nós temos assim uma regra, que é o fator previdenciário, que por uma questão de legislação, apenas porque a legislação não permite, ele é igual a 1, ou seja, não causa prejuízo se a pessoa se aposentar por idade. Mas se ele fosse aplicado na vera, se fosse o cálculo matemático na vera, um cara que tem 65 anos de idade e ele tem 25 de contribuição, o fator previdenciário dele daria 0,76%. Ou seja, o cara ia começar perdendo bastante. Ele não é aplicado por uma questão de faculdade da legislação. Não aplique. Mas o cálculo matemático é esse. Ou seja, ainda hoje, se nós não tivéssemos a benesse da lei de dizer, é facultativo, a gente teria sim cálculo previdenciário. Para o cara conseguir o máximo, ele precisaria trabalhar mais. Então, a gente tem que fazer uma reforma séria no sentido de proteger as pessoas, mas também tornar a previdência pública factível durante os anos. Senão vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro e a gente fica sem dinheiro para pagar ninguém. Vamos continuar o nosso debate no próximo bloco do programa. Eu preciso fazer agora um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema que estamos conversando? Liga para a gente, 3424-1977.
994 18 1206 é também o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida. No próximo bloco, nossos convidados vão responder todas as dúvidas. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa estamos falando sobre previdência pública e privada. No bloco anterior a gente escutou aqui a opinião dos nossos convidados e ficou faltando, né? Faltou ali a réplica do doutor Alexandre. Quer fazer uma consideração? Pode ficar à vontade, doutor. Obrigado, Valdson. Eu respeito muito a opinião aqui do nosso amigo Paulo, mas eu tenho que divergir veementemente quando ele diz que a PEC 287 vem atingir os ricos, tá? Eu acho exatamente o contrário, Valdson. Ela vem para atingir os pobres, tá? Por que eu digo isso? Primeiro, a PEC 287, ela deixa de fora os servidores públicos militares, tá? Segundo, ela deixa de fora os atuais políticos, ok? Então, só os políticos que ingressarem na carreira política a partir de 2018 é que se submeterão às regras da PEC 287. Então, os atuais políticos estarão de fora, tá? Outro ponto, servidores públicos. Nós sabemos, Valdson, que os servidores públicos, eles têm estabilidade. Eles não vão ter problema de desemprego. Eles vão continuar trabalhando até os seus 65 anos. O que acontece hoje, tá? Os servidores, eles recebem um abono de permanência para continuar no exercício das suas funções públicas, de modo que já é a média de idade de 65 anos de aposentadoria dos servidores públicos. Diferentemente, quem está na iniciativa privada, os trabalhadores da iniciativa privada, principalmente aqueles de classes sociais menos favorecidas, tá? Convive com a precariedade do trabalho, tá? É difícil eles chegarem até os 65 anos de idade trabalhando, né? Ao longo de sua vida profissional, eles sofrem com desempregos, ok? E o que acontece? A PEC 287 está extinguindo o direito de conversão do tempo de serviço especial em comum. Então, aquele trabalhador da Compesa que trabalha no esgoto, tá? E, portanto, trabalha de maneira especial, se ele for demitido, ele não vai mais poder converter aquele tempo de serviço especial que ele trabalhou, sujeito a condições insalubres, em tempo de serviço comum, ganhando aquele acréscimo fictício. A PEC 287 acaba com o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum. Isso vai prejudicar quem? Claro que os trabalhadores de classes menos favorecidas, os trabalhadores braçais, quem trabalha com condições insalubres. Nesse mesmo ponto, a PEC 287 deixa quase inalcançável a aposentadoria especial, porque traz uma idade mínima para a aposentadoria especial de 55 anos e um mínimo de tempo especial de 20 anos, tá? E a lei complementar irá traçar os requisitos dessa aposentadoria especial. E nós sabemos que a tendência é de endurecer esses requisitos, tá? Então, eu discordo veementemente dessa opinião, respeitando-a, de que a PEC 287 atinge a classe mais favorecida. Ao contrário, ela atinge em cheio, né, a população mais carente, os trabalhadores braçais, os trabalhadores que trabalham sujeito a condições especiais à sua saúde e à sua integridade física. Era isso que eu queria, né, contestar aqui a opinião do amigo aqui, Paulo. Ok, a gente está recebendo aqui muitas perguntas e participações através do nosso WhatsApp, 994 18 1206. Vamos repassar a partir de agora essas dúvidas que estão chegando através aqui do nosso WhatsApp. Vamos repassar para os nossos convidados que estão aqui nos auxiliando a entender e muito sobre o tema que estamos debatendo hoje aqui no assunto do dia. Vamos por ordem aqui, a participação do Roberto. A dúvida dele é a seguinte: trabalho em uma empresa de segurança privada há 22 anos e 4 meses. Deixa eu só
voltar aqui. Você que está em casa só pode mandar mensagem de texto. Algumas pessoas estão ligando aqui, mas a gente não vai atender as ligações. Só mensagens de texto. Roberto, ele diz, há 22 anos e 4 meses em uma empresa de segurança privada. Ele disse também que trabalhou em outra empresa por mais 3 anos e 3 meses, totalizando 25 anos e 7 meses. Ele quer saber se tem direito à aposentadoria especial. Se ele tiver os 25 anos como vigilante armado, sim. Se ele tiver 22 anos como vigilante e o restante como outra atividade, então neste caso não, ele tem que ter os 25 anos apenas como vigilante. Aproveitando que ele falou em vigilante, essa sim será uma das categorias realmente prejudicadas na PEC, a questão da periculosidade. Discordo de Alexandre quanto à insalubridade, que foi mantida, apesar de que com algumas modificações. Por exemplo, a questão da categoria de serviço, por enquadramento profissional, a PEC já está chovendo no molhado, porque já existia uma proibição de enquadramento profissional. Então, a periculosidade foi muito atingida pela PEC, a insalubridade foi atingida, mas nem tanto. A insalubridade é quem trabalha com venenos, é quem trabalha com bactérias, é quem trabalha com agentes que causam um problema todos os dias. E a periculosidade é o estado potencial, é o cara estar aqui perto, de repente encostar na eletricidade e morrer. Ou então o cara trabalhar em altura, mesmo com aqueles ganchos e tal, cair lá de cima. Então é um estado potencial de sempre correr o risco. É isso aí. Temos aqui outra participação, agora da Elizabeth, de 40 anos. Ela diz o seguinte, gostaria de saber, ela diz que tem artrite reumatoide e foi concedido a ela um benefício por tempo indeterminado. Ela quer saber se esse benefício é um caminho para a aposentadoria ou ele pode ser cortado a qualquer momento. Sim, ele pode ser cortado a qualquer momento, porque o benefício por incapacidade, ele é temporário, enquanto durar a incapacidade ou a invalidez, né? Quando os requisitos que existiam para a concessão daquele benefício, eles deixam de existir, né, aquele benefício deve ser, sim, suspenso. Tá? Inclusive, o governo agora editou a medida provisória e está convocando todos os segurados do INSS que gozam de auxílio-doença e alguns que gozam de aposentadoria por invalidez para refazer a perícia médica e, verificando a inexistência da incapacidade da invalidez, o governo está suspendendo esses benefícios. Ok, temos agora outra participação. Ana, ela que mora no Cabo de Santo Agostinho, ela disse que tem 54 anos e solicitou a aposentadoria em dezembro de 2015 e agora em janeiro foi deferido, né? Ela já está aposentada, porém, como não tinha 30 anos completos, ela tinha 29 anos e 3 meses, ela disse que por conta disso está recebendo valor muito baixo e hoje ela vê que se precipitou. Ela quer saber se tem como voltar atrás ou lá na frente reverter essa situação? Olha, até pouco tempo existia a chamada desaposentadoria, com devolução de valores e sem devolução. Eu entendo o seguinte, que ainda dá para fazer uma tentativa de desaposentadoria desde que ela devolva os valores. A desaposentadoria sem devolução de valores, o Supremo já decidiu que não é possível, mas ele ainda não testou, não foi testada a possibilidade de você dizer assim, olha, eu quero devolver todo o dinheiro. Então aquela decisão do Supremo, ela ainda não está definida quanto à possibilidade de você devolver o dinheiro. Então são raros os casos hoje em dia que existem essa aposentadoria proporcional, mas aqui, ali, acolá ainda acontece de alguém conseguir uma aposentadoria proporcional dessa. É um equívoco, porque a pessoa sai perdendo por causa do fator previdenciário e do coeficiente da aposentadoria proporcional, ou ela arruma um tempo de serviço que ela não colocou, algum tempo rural que ela não colocou, algum tempo de uma empresa que ela trabalhou clandestinamente, e aí vai ter que legalizar esse tempo clandestino para jogar esses meses que faltam, ou tentar, e uma tentativa apenas de dizer, olha, tá aqui todo o dinheiro de volta, eu quero uma desaposentadoria com devolução de valores. Então, é uma mera tentativa, porque a coisa ficou difícil lá no Supremo Tribunal Federal. Complementando aqui o que Paulo falou, muito bem falou,
existe também mais uma outra opção. Se ela trabalhou sujeita a condições especiais, né? Então ela pode pedir também uma conversão do tempo especial em comum, aumentaria aí o tempo de contribuição dela e ela poderia sair da aposentadoria proporcional para uma aposentadoria integral por tempo de contribuição. Ok, outra participação aqui, vamos ver. A pessoa diz que sofreu um acidente de trabalho, foi operado em dezembro, mas a cirurgia deu errada, né? Vai se operar novamente. Como fica a minha situação no INSS? Estarei em março para uma nova perícia e vou ter que remarcar outra perícia. Ele disse que esse acidente foi dentro do trabalho. Está esperando o hospital chamar para fazer essa nova cirurgia. Diz que a ocupação é servente de pedreiro. O dia do acidente foi no dia 15/12/2016. Veja, quem tem um acidente de trabalho tem uma alça de garantia muito maior, tá certo? Essa alça de garantia se estende na área, por exemplo, do FGTS, que tem que continuar sendo depositado enquanto a pessoa estiver no auxílio do doença acidentário. A pessoa tem direito a uma estabilidade assim que voltar do trabalho durante 12 meses, existe isso. Existem, por exemplo, algumas garantias da Justiça do Trabalho de se privilegiar aquela pessoa que foi acidentada no trabalho. Então, o que ele deve fazer é o seguinte, é informar o INSS de que continua com o problema, requerer a marcação, o agendamento, a verdade é essa, se foi cortado, ou o pedido de prorrogação, se for o caso. Então ele vai ter que procurar o INSS para dizer que ele ainda não está bom e aí requerer a continuidade do seu benefício. E caso o INSS não conceda essa continuidade, ele deve procurar o advogado dele e dar entrada numa ação de manutenção de auxílio-doença na vara de acidentes de trabalho. Ok, outra participação, o Jânio de Ponte dos Carvalhos, ele diz o seguinte: estudei 2 anos no Senai sem remuneração. Essas horas de estudos, elas servem como tempo de serviço para a aposentadoria? E se sim, qual lei ele pode se basear? Qual a lei? Sim, o tempo do aluno aprendiz, né, é considerado, é computado para fins de aposentadoria. Então o que ele vai precisar ir no Senac, né, pegar a documentação correta, a declaração de que ele foi aluno aprendiz e no momento da concessão da sua aposentadoria, do pedido de aposentadoria, juntar essa declaração junto com as carteiras, com as guias de pagamento da Seguridade Social, né, para que o INSS inclua esse período como tempo de contribuição. Ok, outra participação agora do Hélio, ele tem 59 anos, ele fala que tem mais de 20 anos de contribuição, quer saber quando vai se aposentar. A dúvida do Hélio do Recife. Olha, Hélio, tu estás na chamada da regra de transição, caso venha passar essa PEC. Atualmente você não pode se aposentar, você não preenche os requisitos nem para aposentadoria por tempo de contribuição, nem para aposentadoria por idade. Para aposentadoria por tempo de contribuição, você necessitaria 35 anos de contribuição. No entanto, você só tem 20 anos de contribuição. É insuficiente para você conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição. A outra modalidade existente hoje é a aposentadoria por idade. E aí você tem que ter 2 requisitos. O primeiro requisito você até cumpriu, é ter no mínimo 15 anos de contribuição, isso aí você tem. E falta, no caso, o segundo requisito, que é ter no mínimo 65 anos de idade. Então, lamentavelmente, hoje você não tem tempo nem para um tipo, nem para o outro tipo. Vai ter que trabalhar mais um pouco, vai ter que arrumar algum tempo que você aí de repente não computou. Algum período especial, algum período de rural, algum período de clandestino, e se não tiver nenhum desses períodos que eu acabei de falar, o jeito é aguardar e vai ver em que regra você vai ficar, se essa PEC vai passar ou não vai passar, mas infelizmente hoje você não tem tempo para aposentadoria. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 41 anos de idade, nunca trabalhou com carteira assinada e nunca pagou o INSS, trabalha por conta própria, tem uma renda mensal em torno de R$ 1.500. Qual seria o plano mais indicado para mim? Acredito que ele precisa iniciar as contribuições, né?
Ele poderia iniciá-las como um contribuinte individual ou contribuinte autônomo, já que ele exerce atividade remunerada. Com 41 anos de idade, ele precisaria, com as regras atuais, de 35 anos de tempo de contribuição, né, para se aposentar independentemente da idade. Ou 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Então, pelas regras atuais, né, ele precisaria o quê? Qual seria o planejamento dele? Ele começaria a contribuir agora, depois de 15 anos, ele preencheria o requisito do tempo de contribuição e esperaria chegar à idade mínima de 65 anos. Entretanto, né, passando a PEC 287, né, ele vai precisar ter os 25 anos de tempo de contribuição e a idade mínima, que seria 65 anos hoje, não será quando ele completar os 65 anos. Vamos ter que analisar os gatilhos, ele vai precisar de um pouco mais de idade para poder se aposentar. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Agora vamos conferir as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos direto às dicas, vamos ao que interessa, vamos conferir aqui no nosso telão oportunidades de trabalho. Você confere aí no seu vídeo, 10 vagas agora para supervisor comercial, exigência de ensino médio incompleto, experiência de 6 meses, R$ 1.600 é o salário, são 10 vagas para supervisor comercial. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Agora aparece aí uma vaga para vendedor de plano de saúde. Exigência superior incompleto, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. Uma vaga para vendedor de plano de saúde. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora a próxima oportunidade são 2 vagas para repositor de mercadorias. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 973. 2 vagas para repositor de mercadorias. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir com o nosso programa respondendo as perguntas. Dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa serão respondidas a partir de agora. Vamos conferir aqui no nosso telão. A primeira dúvida é da Ana Silva, ela que é do Cabo de Santo Agostinho, 54 anos. Ela diz o seguinte: tenho 29 anos e 3 meses de contribuição. Em dezembro do ano passado deu entrada na aposentadoria e em janeiro deste ano essa aposentadoria foi aprovada. Porém, o valor que recebeu ficou muito baixo. Acredito que essa dúvida a gente respondeu através do WhatsApp. Exato. A Ana também telefonou, mas Ana, sua dúvida já foi respondida. Vamos agora à próxima. Vamos seguir aqui a próxima dúvida, como reverter no caso que ela se arrependeu por conta do tempo de contribuição, que ficou um valor abaixo. Vamos seguir com a próxima dúvida, agora da Ana Nunes de Olinda, 54 anos. Vamos lá, da Ana Nunes, pode ser, produção? Pode voltar a pergunta ou vamos com a do Herado? Então vamos com essa dúvida. De Ponta de Pedra, 65 anos, o Herado diz o seguinte: contribuir por 18 anos ao INSS. Qual atitude devo tomar para receber a minha aposentadoria? Ele tem 65 anos. Basta ligar para o 135 e pedir. Acabou. Pode passar para a próxima. Vamos à próxima. Ana Nunes de Olinda, 54 anos, diz o seguinte: sou funcionária pública e em maio deste ano completo 31 anos de contribuição. Posso me aposentar integralmente ou proporcionalmente? Ana Nunes de Olinda, 54 anos. Ok. O servidor público tem diversas regras de aposentadoria. Tem a da emenda 20, da emenda 41 e da emenda
47, tá? Então, tem que se fazer os cálculos de acordo com cada uma dessas emendas para poder ver em qual delas ela se submete, eu quero dizer, em qual delas ela preenche os requisitos para a aposentadoria. Agora, a emenda 47, que é conhecida como a emenda do bem, tá? Ela traz uma norma bem simples, que para a mulher é a da pontuação 85, ou seja, a soma do tempo de contribuição com a idade deve dar para a mulher 85 pontos. Então, nesse caso, ela tem quantos anos de tempo de contribuição? 31 anos. 31 né? anos. Com 54. Então, 31 com 54 dá exatamente 85 pontos. Então, ela já poderia se aposentar com base na emenda número 47 de forma integral. Tá? Agora, é bom levar em consideração, tá, que ela tem que verificar qual a forma de cálculo ela vai decidir. Se vai ser pela integralidade ou pela média dos salários de contribuição. É importante deixar claro para os servidores públicos que com a PEC 55, que é aquela que a PEC dos gastos públicos, né, certamente o reajuste dos servidores públicos dos próximos 20 anos, né, será baixo. Portanto, talvez fique melhor para ela optar por uma aposentadoria pela média e aí ter o reajuste anual de acordo com a inflação. Ok, vamos saber agora as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente volta a responder as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Agora vamos seguir aqui com as dúvidas do WhatsApp. Você que está participando, ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que vamos responder agora, né? Temos aqui a participação, vamos ver a próxima pessoa. Não informou o nome, mas disse que é motorista de ônibus e durante 26 anos. Durante 26 anos era motorista de ônibus. Nesse período, disse que adoeceu, sofreu também um acidente de trabalho, passou um tempo no auxílio-doença e se aposentou por invalidez acidentária. A pessoa tem 56 anos, mas continua em tratamento médico. Ele quer saber se pode ser chamado para uma nova perícia. Vai fazer agora 3 anos agora em março desse acidente e também 3 anos que ele entrou na justiça, na vara de acidentes e trabalhou conta do corretor ortográfico, aqui a gente tem algumas dificuldades. Quer saber se pode ser chamado para uma nova perícia agora em março, junto à justiça na vara de acidentes de trabalho. Bom, como ele já está com o caso na justiça, é uma situação diferente. Eu vou aqui rapidamente falar o seguinte, no âmbito dessas reformas, a primeira que aconteceu foi o seguinte, chamar todo mundo que está de auxílio-doença e todo mundo que está de aposentadoria por invalidez, que a lei determina de quando em quando essa pessoa seja submetida a uma avaliação médica para saber se ainda continua o problema da incapacidade ou não. Então tem gente que foi concedida a aposentadoria por invalidez, mas readquiriu a capacidade de trabalho e está aí sem trabalhar quando poderia trabalhar. Só que, infelizmente, os dados mostram que 80% das perícias de revisão estão sendo entendidas como se a pessoa tivesse, digamos, capaz de trabalhar. Então, é muito provável que praticamente todas as pessoas que estejam em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sejam chamadas. No caso do nosso amigo, o caso dele já está na vara de acidentes de trabalho. Então, mesmo que, por exemplo, o INSS chame ele para uma perícia e diga que não tem condições, sobrevalece a decisão do juiz. Por exemplo, se ele tem uma tutela antecipada, ou o juiz ou o advogado dele pode pedir, então a decisão do juiz da vara de acidente de trabalho se sobrepõe a essa perícia administrativa do INSS. O caso dele já está no grau que muita gente vai chegar um dia. Se for negado lá no INSS ou se você for considerado capaz, o jeito vai ser procurar a justiça e rever através de uma decisão judicial. Ok, temos mais uma pergunta através da nossa linha interativa. Sueli Dantas, ela que é de Areias, tem 63 anos. Ela diz que recebe R$ 1.500 por mês, porém paga 2 empréstimos, porque neste mês ela não recebeu o aumento de salário.
Nesse caso, qual o indicado que ela poderia fazer para chegar a essa aposentadoria? Ela recebe R$ 1.500 por mês, paga 2 empréstimos. Ela quer saber por que não recebeu o salário com aumento. Olha, a gente teria que olhar exatamente o que é que aconteceu. Até porque essas pessoas que recebem empréstimo têm que estar muito atentas. Às vezes são feitos empréstimos sem a pessoa saber, ou então às vezes a pessoa tem uma margem, pega só a margem, e aí o aumento fica camuflado. O ideal seria que ela procurasse um especialista, levasse a documentação dela e ver o que é que está acontecendo. O que eu digo é o seguinte, que em 20 anos eu nunca vi o INSS deixar de aplicar o índice de correção monetária da inflação. Isso aí eles normalmente aplicam, mas ela deve ir no advogado e olhar o caso pessoalmente. Ok, vamos à próxima pergunta que chegou através da linha interativa. Vamos seguir, saber de quem é a próxima pergunta. Maria Silene, Casa Amarela, 52 anos, é autônoma, há 15 anos paga o INSS. Caso eu venha a falecer, meu esposo, ele tem direito ao benefício? Sim. Caso ela venha a falecer, tá, o marido dela terá direito à pensão por morte, né, uma vez que ela é segurada do INSS. Ela vem pagando, né, o INSS já pagou 15 anos e vem contribuindo. Agora, se ela parar de contribuir, né, se ela ficar desempregada, ela mantém essa qualidade de segurado por mais um ano. Essa é a regra geral. Se o desemprego for involuntário, tá, ela pode continuar como segurada por mais um ano, ou seja, 2 anos. E como ela já contribuiu por mais de 10 anos, ou seja, 15 anos, ela ganha o 3º ano como segurada. Então, no caso aí, ela pode, após deixar de contribuir, durante 3 anos, continua como segurada do INSS e se vir a falecer durante esse período, o marido dela, portanto, fará jus à pensão por morte. Atualmente, a pensão por morte será no valor de 100% do salário de benefício. Se a PEC 287 for aprovada, né, ela vai receber o valor de 50% mais 10% por cada dependente. Então vai haver uma diminuição do valor do benefício. Ok, vamos à próxima pergunta, que chegou através da linha interativa. Vamos conferir de quem é a próxima pergunta. José Amaro, ele que é de Prazeres, 58 anos de idade, foi ao INSS no dia 20 de janeiro deste ano e não conseguiu ali se aposentar. A minha volta está marcada para o dia 25 de fevereiro, pois completo 35 anos de contribuição ao INSS. Existe a possibilidade de conseguir minha aposentadoria com essas mudanças na lei? Será que até o dia 25 de fevereiro muda alguma coisa nesse cenário? Olha, quase 100% que não vai acontecer nada com ele. Vamos só deixar claro aqui, quem já está aposentado, a PEC não vai pegar. Quem já completou os requisitos, mas não pediu, mesmo que a PEC tenha sido aprovada hoje, se você já tinha 35 anos ontem e a PEC foi aprovada hoje, você também não vai ser atingido. Por quê? Porque você já completou os requisitos perante esta legislação vigente. Então, tem gente aí, ó, mas se eu pedir a aposentadoria depois da PEC, desde que você já tenha completado os requisitos antes da PEC, não tem problema. Você pode pedir daqui a 5 anos, não tem problema não. A gente vai ter que contar o seu período antes da PEC. Então, também essas pessoas que já atingiram não precisam se preocupar. Para terminar, só para deixar ele garantido, o dia do requerimento é o dia que você faz o agendamento. Portanto, apesar dele ser atendido no dia 25 de fevereiro, a aposentadoria dele vai ser contada do dia que ele fez o agendamento por telefone. Então, mesmo que a PEC fosse aprovada no dia 20 de fevereiro, ele não seria pego porque ele fez um agendamento antes. Então, ele fique tranquilo Pode ficar em casa. tranquilo. Deixa eu pedir licença aqui mais uma vez aos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. Fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa, planeja investir na previdência privada? Olha só, 15% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem a pretensão de investir na previdência privada. 85% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou aqui da nossa enquete. Estamos agora na reta final do nosso programa e agora eu queria agradecer a participação dos nossos convidados, o Dr. Alexandre Vasconcelos, ele que é advogado previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário
da OAB Pernambuco. Doutor, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para as considerações finais. Pode ficar à vontade. Valdson, eu que agradeço, tá? Queria fazer minhas considerações finais num seguinte ponto. Previdência não é gasto, Valdson, tá? Quanto mais se gasta com previdência social, se gasta menos com saúde e com assistência. Por quê? Porque o segurado, ao receber o seu benefício, ele terá a condição de comprar alimentos, ele terá a condição de comprar remédios, ele poderá fazer um plano de saúde e, portanto, deixar de ir para o SUS e ir para o setor privado de saúde, tá? Ao passo que, quando não se retribui o segurado com os benefícios, falta-lhe condições de sobrevivência. E aí ele gasta mais com saúde, ele gasta mais com assistência. Eu sempre digo o seguinte, o governo errou ao acabar com a nossa previdência social. Ao contrário, deveria ter feito um super ministério, Ministério da Previdência Social, Saúde e Assistência Social, ou seja, a Seguridade Social. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Quando você gasta menos com previdência, se gasta mais com assistência e com saúde e vice-versa. É como se você puxa o cobertor para cobrir a cabeça e descobre o pé. Então, a Seguridade Social tem que ser vista como um conjunto. E só assim se faria uma política pública correta e boa para a população brasileira. Mais uma vez, doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Agora eu queria agradecer ao doutor Paulo Perazzo, ele que é advogado previdenciário. Muito obrigado pela sua participação, doutor. O espaço também está aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Só quero colocar a seguinte indagação. Imagine, eu conheço várias mulheres que se aposentam com 45 ou 46 anos de idade. Elas começaram aos 16, cumpriram 30 anos, se aposentam aos 46 anos de idade. Essa mulher ainda não está sob risco social nenhum, de velhice, de invalidez, de nada. Então, às vezes falta dinheiro. Para onde o dinheiro está indo? Está indo justamente para algumas categorias. Então, a pessoa que se aposenta aos 46 anos de idade, ela está vertendo para si contribuições, dinheiro que poderia estar indo para saúde ou para assistência social para os menos favorecidos. Então, eu sei que vai doer, mas às vezes a gente tem que pensar na possibilidade de dar e na necessidade de receber. O Brasil é um país caro, uma carga tributária altíssima e mesmo assim está gerando déficit. Então, ou a gente faz algumas mudanças ou simplesmente ninguém vai poder receber no futuro diante da crise e do déficit que está se construindo. Então, eram minhas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez aqui aos nossos convidados, queria agradecer a você que está em casa também. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!